Pessoal, hoje eu vou falar mais uma vez sobre a conexão Arduino-computador, né, via a PLX DAC, utilizando o software do Excel. Então vamos lá. Então o primeiro microcontrolador que foi projetado para robistas era um microcontrolador que chamava de Basic Stamp. E ele foi desenvolvido por essa empresa. Esse microcontrolador teve bastante sucesso. Tiveram vários kits que essa empresa lançou. Ele era similar ao Arduino, só tem que o potencial dele era muito reduzido. E o problema dessa empresa que não foi para frente porque era um sistema fechado, né? Tudo você tinha que comprar dessa empresa. E a ideia desse microcontrolador era o seguinte: você escrevia o programa no microcomputador em Basic e transferia para ele. E ele continuava com o problema que se tem no Arduino também, era de verificar os dados, de observar os dados que ele estava gerando, graficar, por exemplo. Aí essa empresa, ela lançou mão do Excel. O Excel é um software de planilha e ele tem uma porta serial nativa dele. Então, a Parallax desenvolveu essa PLX DAC, que se comunicava com o Basic Stamp via a porta serial. E isso aí realmente tornou o negócio mais poderoso. O mesmo problema acontece no Arduino, né? Você programa o Arduino via o computador, você escreve lá o seu programa na IDE do Arduino, mas a visualização dos dados ela é difícil. Você tem o serial print e tem a serial plotter, tá? Mas eles são muito limitados. Se você quiser fazer um gráfico, não dá para fazer. Mas você pode fazer isso usando essa PLX DAC. Só tem que essa PLX DAC ela é muito limitada, porque você não envia comandos de controle para o Arduino a partir dela. Então isso aí fica uma coisa que você tem que fazer os controles via hardware, né? Então eu pedi para um estudante que trabalhava aqui, o André, estudar detalhadamente essa PLX DAC e desenvolver uma melhoria nela. Tá? Isso aí eu já mostrei para vocês, tá certo? Mas eu vou falar de novo agora, porque nós tínhamos alguns problemas que nós resolvemos, agora ela ficou boa, tá? Então é o seguinte, essa aqui foi a PLX DAC que o André desenvolveu. O que ela tem de diferente da antiga? Ó, ela tem esses botões aqui, com isso aqui você envia comandos para o Arduino. Quando você clica nesse botão, você envia um A para o Arduino. E aí você lá no Arduino, você programa, escreve seu programa numa estrutura, por exemplo, de case, que aí ele vai executar determinadas tarefas de acordo com você pressiona os botões aqui. E a outra coisa é que você pode enviar parâmetros. Então você pode estar fazendo uma coleta de dados, por exemplo, e alterar o número de médias, o número de pontos, você pode fazer tudo isso. Então é o seguinte, com essa nova PLX DAC, você melhora essa comunicação, você torna mais eficiente a comunicação Arduino-Excel. Deixa eu falar uma coisa para vocês que tem que tomar muito cuidado. Essa PLX DAC ela foi toda desenvolvida para o Office, configurado na versão de 32 bits. Então, se você quiser usar ela, você tem que verificar isso, se o seu Office está instalado em 32 bits, com 32 bits. Se não tiver, você desinstala ele e instala novamente, tá certo? E aí você instala, tá certo? Na configuração de 32 bits. Eu vou deixar lá no arquivo desse vídeo uma pasta que vão ter alguns exemplos, tá certo? Da utilização da PLX DAC, eu vou discutir os exemplos aqui com você. Vai ter uma outra pasta que é o instalador dela, tá? E para utilizar esse instalador, você tem que ler o processo de instalação. Então você lê isso aqui e instala ela facilmente lá. Tem que tomar cuidado que o seu Office tem que ser 32 bits. E você vai ter uma listagem dos comandos que você pode usar nela. Eu vou mostrar alguns para vocês, mas ela pode usar vários comandos, tá certo? Todos os nativos do Excel. Então é o seguinte, agora vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Então eu vou sair daqui. Então é o seguinte, aqui eu tenho o Excel, tá certo? Com a PLX DAC. Eu vou fechar ela aqui. Para ela aparecer aqui, você tem que dar Ctrl Q no seu computador, ela aparece. Tá legal? Tá? Então tá aqui. E aqui eu tenho o software do Arduino. Vamos começar por aqui. Então é o seguinte, olha. Aqui estão os botões que você envia comandos para o Arduino. O nome desses botões você pode alterar. Você pode colocar o nome mais conveniente para a sua aplicação. E aqui, tá certo? Estão as caixinhas que você pode enviar parâmetros. Esses nomes também aqui você pode alterar. Então você coloca o nome que for mais adequado para o seu projeto.
Quando você clica aqui, você envia A para o Arduino, aqui B, aqui C e aqui D. Quando você clica aqui, você envia E em seguida os 4 parâmetros. Você precisa acertar a porta que o Arduino está se comunicando, que é a mesma porta que você programou, e você precisa acertar a velocidade. Então agora vamos aqui para o programa do Arduino. Então aqui, olha, no programa do Arduino, eu vou utilizar como sinalizador o LED nativo dele, aquele LED 13, que está no pino 13. Tenho essas constantes aqui, NBlink A, que é o número quando eu clicar no botão A, o LED vai piscar. Então aqui ele vai piscar 5 vezes, aqui 10 vezes, aqui 15 vezes, aqui 20 vezes. Então é isso que vai acontecer. Mas você pode alterar esses parâmetros. E aí é o seguinte, a estrutura do nosso programa é isso. Olha, ele vai ficar olhando a porta serial. Quando chegou alguma coisa na porta serial, ele faz um switch case. Se for A, ele vem aqui. Se for B, ele vai aqui embaixo. E assim por diante. Então agora vamos ver o nosso sisteminha funcionar. Então tá aqui, ó, eu vou conectar. Ele conectou, tá? Eu vou transferir agora a câmera para o Arduino, tá? Então aqui está o nosso Arduino. Eu vou desconectar e conectar, que você vai ver que ele vai piscar aqui. Então, olha, eu vou desconectar e vou conectar novamente. Tá. Então, realmente estabeleceu a comunicação. Agora, eu vou clicar nesse botão aqui. Tá? Então, aqui ele vai piscar lá 5 vezes. Então, vamos observar isso. Ó, 5 vezes, tá legal? Aqui 10 vezes. Então, agora você está enviando comandos para o Arduino. Mas eu posso alterar o número de blinks, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. E vou enviar esses parâmetros. Observem lá no pinozinho lá do Arduino, no RX e TX, que ele vai piscar lá. Então, eu vou enviar, tá certo? Recebeu. Tá? Agora, quando eu clicar aqui no A, ele vai piscar uma única vez. Aqui 2, aqui 3 e aqui 4. Então, isso aqui é o nosso primeiro exemplo. Eu vou mostrar um segundo exemplo para vocês, tá certo? No próximo vídeo, onde você faz um gráfico. E aí você vai utilizar as planilhas do Arduino para armazenar esses dados. Muito obrigado e até a próxima.